E aí, pessoal, tudo bem? Maurício aqui de novo. Vou dar uma aula para vocês de bordado aqui. E eu estou iniciando uma série que chama-se Segredos do Bordado, né? São algumas manhas que eu fui aprendendo ao longo dos anos e que eu considero mais importante do que muitas outras coisas, porque às vezes a pessoa quer fazer um bordado bonito, bonito e não sabe os conceitos. Então, o objetivo dessa série é mostrar assim os conceitos que fazem o bordado ficar bom, ficar bonito, ok? Então, eu vou começar explicando aqui uma das coisas que eu considero talvez a coisa mais importante mesmo da programação da matriz de bordado, que é o que fica por baixo do que. A ordem do que vai ser bordado, o que está por baixo do que. Pelo seguinte, eu vou dizer para vocês, ó. Veja bem, aqui eu tenho azul, um vinho, né? Depois eu tenho vermelho, um cinza e um azul. Correto? Então, uma, duas, três, quatro cores. Eu não posso simplesmente fazer aqui, ó, com a ferramenta enchimento complexo, cada um como está aqui. Por quê? Porque se, por exemplo, ó, eu vou pegar a ferramenta enchimento complexo, né? Eu posso apertar F3 no meu teclado e faço aqui, vamos supor. Aperto o botão esquerdo é para cantos em linha reta e o botão direito é para curvas, tá ok? Então, vou fazer aqui mais ou menos só para vocês terem ideia do que eu estou querendo dizer. Olha lá. Fechei aqui. Vou colocar uma cor aqui, vinho. Ponto tatame. E agora eu vou fazer o cinza. Então, ponto, botão direito, esquerdo, esquerdo, direito, curva, esquerda, ponta, direito, curva, esquerda, ponta, aqui, aqui e aqui. Então, aí tá, passei para cor cinza agora. Tá aí. Eu vou apertar a tecla D do meu teclado e vai sumir essa imagem de fundo aqui. Só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Veja bem, está uma coisa ao lado da outra. Eu vou apertar a tecla S agora do teclado. E aí vocês vão entender melhor. Ajeitar aqui. Veja bem, está uma coisa bem ao lado da outra, certo? Qual que é o problema aqui? Quando eu for bordar, a linha ela vai batendo num sentido só e ela sempre encolhe um pouco o tecido. Então, se eu deixo uma coisa exatamente ao lado da outra, como está aqui ó, nessa linha, aqui está o vinho, aqui está o cinza. Se eu deixo a linha uma exatamente ao lado da outra aqui, ó, sempre encolhe um pouquinho o tecido. É impossível não encolher um pouquinho o tecido. O que vai acontecer? Vai ficar uma parte branca entre uma parte e outra. Então eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter a malícia de entender o que vai por baixo do que. E essas partes que forem por baixo, eu já ir dando uma compensação nela, fazendo ela ficar maior. Eu vou explicar aqui na prática. Apertei a tecla D do meu teclado, voltou a aparecer a figura. Tá? Eu vou deletar aqui, ó. Então aqui, como que vai ficar? Essa parte vinho aqui, ó, eu vou deixar ela por baixo dessa parte cinza. Vou apertar F3 do meu teclado para selecionar enchimento complexo. Veja bem, onde que eu estou começando a parte vinho? Eu estou começando aqui, ó, dentro da parte cinza, um pouquinho dentro da parte cinza, tá? E a parte vinho vai ficar por baixo dessa parte vermelha aqui. Então veja bem, essa parte vinho eu já estou fazendo, ó, ela dentro da parte vermelha também. Tá ok? Fechei. Então, vamos lá, recapitulando, ó, essa parte vinho, ela vai vir por baixo da parte cinza. Então, tá vendo essa linha rosa aqui, ó? Ela tá dentro da parte cinza.
Mas acontece o seguinte, não tem problema, porque a parte cinza eu vou bordar por cima da parte vinho. Então não vai aparecer essa parte que está por baixo. E se o tecido encolher um pouco, não vai ficar parte branca entre as partes. Tá ok? Depois a próxima parte que eu vou fazer é a parte azul. A parte azul eu vou tacar ela por baixo da vermelha e da cinza. Então eu começo ela aqui, ó. Tô começando ela dentro da vermelha. Um pouquinho dentro, tá? E olha lá, dentro da cinza, tá vendo? Agora é o seguinte, agora eu vou fazer a parte cinza. A parte cinza, ela vai vir por cima de tudo e ela só vai ficar por baixo da parte vermelha. Então, olha lá, ó, vou começar a fazer aqui a parte cinza, tá? Aí a parte cinza vem no tamanho dela mesmo. Agora, chegou aqui na parte vermelha, ó, a parte vermelha eu vou tacar por cima da parte cinza. Então a parte cinza eu posso tacar por baixo, invadindo a área vermelha. Tá vendo? É uma coisa assim, um pouco adiantada, não sei se eu estou sabendo explicar, se o pessoal entende exatamente o que eu estou querendo dizer, tá? Mas isso aqui é básico. Se eu não fizer isso aqui, o bordado não fica bom. Olha lá, ó. Agora aqui, ao invés de eu fechar aqui na pontinha, nesse canto aqui, eu vou colocar ele um pouco para baixo, para ficar por baixo da parte vermelha, só um pouquinho, tá? E vou fechar. Então nós vou mudar as cores aqui conforme eu fiz, né? Essa aqui é a vinho, essa aqui é a azul e essa aqui é a parte cinza. Tá? Todos os pontos tatame. Vou apertar a tecla. Quando eu aperto a tecla S do teclado, ele some essa simulação dos pontos aqui, aparece só a linha, o contorno. Tá? Então, o tempo todo você está usando a tecla S do teclado no Wilcon. Tá? Por exemplo, se eu for fazer aqui, ó lá, eu nem sei mais o que eu vou fazer, não aparece, né? Porque eu fui invadindo as áreas. Aperto o S, aparece o contorno do que eu fiz e também a figura. Então agora eu vou fazer a parte vermelha. A parte vermelha eu vou tacar por cima da cinza e da azul. Tá? Então posso vir de F3 mesmo, que é o enchimento complexo, né? No meu caso, assim, eu não raciocino muito assim mais. Enchimento complexo, entrada A. É importante você decorar as teclas de atalho, porque isso facilita você trabalhar. Tá? Se você vai pela tecla de atalho, fica mais rápido e mais fácil de trabalhar. Os atalhos mais importantes é aquele que eu já falei, é o S, né? Que ele some a simulação dos pontos, aparece o contorno. O H, por exemplo, aperto o H, aparece aqui esses pontinhos aqui que definem a figura mesmo, tá? Sem o H, ó, vou selecionar essa parte cinza, não aparece nada. Aperto o H, aparece os pontinhos. A tecla F3 é essa aqui, ó, enchimento complexo, tá? A tecla F4 é essa aqui, entrada A. E a tecla F6, essa aqui, entrada C. E depois a tecla F8 é o ponto corrido normal. E a tecla F9 é o ponto corrido triplo. Então, mais cedo ou mais tarde, assim, essa aula já é pro pessoal que quer aprender mesmo, não é tão iniciante, né? Para quem quer entrar mesmo de cabeça. Você vai ter que decorar isso, porque facilita muito o seu trabalho. É F3, F4, F6, F8 e F9. Ao invés de você vir aqui ficar procurando a ferramenta, você já vai pela tecla de atalho e vai muito mais rápido. Tá? E a tecla S do teclado, que aparece e some a simulação, e a tecla H. E muitas vezes tem os contornos aqui, ó, né? Você não vê ele direito, porque a figura está por trás. Você aperta a tecla D, some a figura, tá? E ela volta apertando novamente. Tá? Então, essa aula aqui já é uma coisa, né, bastante detalhes, né? Não é uma coisa assim bonitinha, fácil para pessoal iniciante. Agora, então, estava fazendo a parte vermelha. Pego o F3, eu não raciocino mais assim, enchimento complexo, eu já vou raciocínio direto pela tecla de atalho.
Aí você faz a parte vermelha, né? Aí vou fazer essa parte aqui, ó. A parte vermelha também. Aí eu não vou invadir nada, eu vou pelo, porque ela vai ficar por cima. Sempre o que fica por cima é ele mesmo. A parte que fica por baixo você invade a parte do outro, entendeu? Então aqui eu vou passar para ponto tatame também e para ponto tatame. Agora sim, vou fazer apertar a tecla D para sumir o que está ali atrás. Veja bem, tem uma coisa que eu faço. é, Bom, antes deixa eu explicar uma coisa, que é fazer uma revisão. Veja bem, essa parte vinho aqui, ó, mesmo que ela encolher um pouquinho, ela tá para baixo do cinza. Então não vai aparecer parte branca entre uma parte e outra. Essa parte azul aqui, ó, se eu apertar S do meu teclado, veja bem onde está a parte azul. Ela está invadindo a parte cinza, só que ela está por baixo. Então mesmo que encolha um pouquinho o tecido, não fica a parte branca. Se eu colocasse um bem ao lado do outro aqui, é batata, não tem jeito. Vai vai aparecer uma partezinha branca, porque é impossível que não encolha um pouquinho o tecido. Você já tem que contar com isso. Tá? Agora eu vou. Uma outra coisa que eu faço, aqui, um outro segredo que eu vou falar, é o seguinte: você fez tudo conforme manda a figura e tal, aí você olha essa essa logo. Tá bonito? Não tá bonito. Pra mim não tá bonito. Eu vou pela sensação, assim, sabe? Depois que você desenhou, você tem que olhar o desenho e perceber a sensação. Tá te dando uma sensação de um logo bonito? Por exemplo, você desenha uma nuvem, um pássaro. Você desenha tudo certinho. Aí você tem que olhar como se fosse uma pessoa que nunca olhou aquele desenho. Oh, eu tô tendo a sensação de que é um pássaro, de que é uma nuvem? Não. Então alguma coisa está errada. Aqui no caso não está bonito. O que eu vou fazer? Tem que fazer ficar. Alguma coisa está errada. No caso aqui eu já tenho as mãos para perceber que é o ângulo do ponto. Tá? Nesse caso aqui, ó, eu vou clicar na parte vinho, vou apertar a tecla H do meu teclado, que é isso aqui, ó, remodular o objeto, só que eu vou pela tecla de atalho, e vou mudar para 0 o ângulo. Aí vem aqui na parte azul, aperto H, mudo o ângulo para 0. Aí vem aqui na parte cinza, aperto H, mudo o ângulo para 0 também. Tá. Aqui na vermelha eu vou usar outra, vou usar. Deixa eu ver o que eu vou usar aqui na vermelha. Não, eu vou deixar assim mesmo. Vou só corrigir aqui. Tem um detalhe. Esse logo aqui é vazado. Depois eu vou ensinar como é que faz para fazer esses vazados com o F3. Se é que eu já não ensinei alguma aula. Tá? Então veja bem. Agora, na minha opinião, ele ficou bonitinho. Tá? Eu poderia fazer outras coisas, que colocar um contorno e tudo, né? Mas eu não vou fazer não. Ele já tem outra visão. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para você perceber a diferença de como estava e como está só mudando o ângulo dos pontos. Ó como estava. Tava desse jeito aqui. Aí eu mudei o ângulo dos pontos. Olha lá. Ele já deu uma sensação mais geométrica, assim. Vendo de longe, olha lá, fica mais... Tá vendo? Então é isso daí, pessoal. A aula, fazendo uma revisão do que eu quis dizer, é que você tem que saber o que vai por baixo do que, e o que vai por baixo você vai invadindo a área do que vai por cima, tá ok? Porque ele vai encolher ali e vai aparecer parte branca no seu bordado. Aqui não, aqui você a parte que vai por cima você faz ela bem como ela é mesmo, e aí o contorno fica bem feito mesmo. Tá? Porque a parte que vai por baixo você já tacou ali, você já exagerou ela, tá? Aqui no caso, né, só para terminar, eu teria que, como é tudo ponto tatame, eu daria uma compensação aqui de 35, que é mais ou menos o que eu dou mesmo, tá? Só falando outra coisa que é importante também. O pessoal gosta muito do ponto fechadinho, né, daquele ponto super fechado. Mas em muitos casos
encolhe muito o tecido. Se for uma área grande, aí não tem jeito, aí vai encolhendo muito mesmo. O que que você faz? Você pode, aqui nos enchimentos, você pode aumentar aqui, ó. O que que acontece? Ele fica mais distribuidinho, sabe? Ele não fica tão fechado. E o pessoal tem horror. Todo mundo gosta de ponto fechadinho. Mas se você aumentar, fizer uma experiência aqui, ó. Se você tem uma máquina, você está aprendendo a, a fazer matrizes. Se você aumentar aqui no espaçamento e deixar um pouco mais espaçado, ele fica um ponto mais, como fala, mais delicado. Fica um ponto mais distribuidinho, entende? Então é outra concepção de bordado, tá? Então aí você tem que perceber aí, fazer uma experiência com isso, tá ok? Então essa daí foi a aula, pessoal. Essa aula aqui não é para iniciantezinho, tudo já é para pessoal mais que quer saber mesmo, né? E se você gostou aí da aula, deixa o seu like, se inscreva no canal, porque isso ajuda muito eu ter ânimo para fazer as próximas aulas. Inclusive eu estou fazendo essa porque uma, uma pessoa do Facebook, de um grupo, ela tá me dando uma força, teve uns inscritos no canal, falou, então animei, vou fazer, vou ensinar, sabe? Então, à medida que o pessoal for dando like e for se inscrevendo, que eu for animando, eu vou revelando aí os segredos do bordado. Tá ok? Valeu, pessoal. Abraço, até mais.